Olá pessoal, vamos falar do ciclo trigonométrico. Pode ser ciclo, pode ser circunferência trigonométrica. E do que se trata essa circunferência trigonométrica, esse ciclo trigonométrico, né? Vamos imaginar que aqui está o nosso famoso plano cartesiano. Na verdade, ele está aqui mesmo, onde aqui é o meu eixo x e aqui é o meu eixo y, tá certo? Então, se eu colocar uma circunferência aqui, onde a origem do meu plano cartesiano é 0 e o raio dessa circunferência seja 1, para a direita eu tenho valores positivos, x vale 1, para a esquerda eu tenho valores negativos, menos 1. É claro que para cá vai estar o menos 2, o menos 3, para cá vai estar o 2, o 3, mas a gente vai estudar trigonometria, então nós vamos estudar a nossa circunferência aqui com centro na origem e raio unitário. Raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então aqui no eixo y também eu tenho 1 e aqui na parte de baixo o y é negativo, é menos 1. Então a circunferência foi colocada aqui e tem raio unitário. Do centro da circunferência a qualquer ponto aqui eu vou ter sempre 1. Muito bom. Só que uma circunferência, qualquer circunferência, possui 360 graus. 360 graus é uma volta completa. Repara que aqui a minha circunferência trigonométrica foi dividida em 4 partes. Então eu tenho 4 ângulos retos ali no meio. Significa que cada quadrante desse é um arco de 90 graus, ou um ângulo de 90 graus. Tá? Se eu parar aqui nesse ponto e chamar esse ponto de 0 graus e definir como sentido positivo o sentido anti-horário, eu vou ter que de 0 até aqui, esse ponto onde está o 1 é o meu 90 graus. Mais 90, 180 graus. Mais 90, 270 graus. Mais 90, 360 graus. Observa que o mesmo arco de 0 graus é o arco de 360 graus. Isso no sentido positivo. E eu posso continuar com essa brincadeira quanto eu queira. 360 mais 90 vai dar 450. 450 mais 90 vai dar o quê? 540. 540 mais 90, 630. 630 mais 90, 720. Repara que não existe só um arco na circunferência, existem vários arcos aqui, né? Existe uma manobra de um skatista que ela é chamada de 900. Na verdade, ela é batizada de 900 por causa do ângulo de 900 graus. O que seria um ângulo de 900 graus? Vamos continuar com a brincadeira? 720 mais 90 daria 810 graus. 810 mais 90, 900. Então a manobra se chama 900 porque quando ele vai, ele no ar dá 2 voltas e meia. Então ele gira 2 voltas e meia. Então é 900 o nome da manobra do nosso querido mineirinho lá, o Sandro Dias. Muito bom. Agora, aqui no meio, eu tenho vários arcos. Por exemplo, eu vou botar aqui um arco de 30 graus. Significa que esse ponto da circunferência que representa 30 graus, ele representa vários outros pontos. Por exemplo, se eu pegar 30 e der uma volta, eu vou andar mais 360. Então, o 30 é a mesma coisa que 360 mais 30, que 390. Nós vamos dizer que 30 e 390 são arcos côngruos, arcos que têm a mesma determinação positiva na primeira volta. Então, quando eu falar primeira volta, eu estou vindo de 0 até 360. Quando eu falar 390, eu estou na segunda volta. Eu não vou trabalhar na segunda volta, eu vou trabalhar sempre na primeira volta. Muito bom. Nessa mesma circunferência trigonométrica, foi definidas as funções trigonométricas seno e cosseno. Da seguinte forma,
esse eixo x vai passar a se chamar eixo dos cossenos. Para gravar, como o eixo x é deitado, a gente diz é o eixo dos consonos. E o eixo y vai ser chamado de eixo dos sem sono, eixo dos senos. Ah, beleza. Muito bom. Então, eu vou esquecer esse negócio de x e y quando eu estiver aqui na minha circunferência trigonométrica e vou passar a chamar eixo dos cossenos e eixo dos senos. Muito bom. Agora, como é que eu vou calcular o seno e o cosseno de um ângulo? Quando eu peguei aqui 30 graus, por exemplo, se eu projetá-lo como se fosse um ponto do plano cartesiano, esse seria o valor de x dele. Agora passou a ser o valor do cosseno. E se eu projetar ele no eixo y, esse valor aqui é o valor do seno dele. Então, isso aqui é o seno desse ângulo que eu chamei de 30 graus. E isso aqui é o cosseno desse ângulo que eu chamei de 30 graus. Repara que seno e cosseno nunca poderão ser maior que 1, nem menor que menos 1, porque eles estão na pokebola. O maior seno que existe é 1, o menor seno que existe é menos 1. O maior cosseno que existe é 1, o menor cosseno que existe é menos 1. Ok? Agora, repara que no primeiro quadrante você tem x e y positivo, né? Como é que a gente ordena os quadrantes? A gente diz que 0 a 90 é o primeiro quadrante. De 90 a 180, segundo quadrante. Também no nosso sentido positivo. De 180 a 270, terceiro quadrante. E de 270 a 360 é o que a gente chama de quarto quadrante. Repara que o sinal de seno e cosseno obedece ao sinal do x e y. Ora, se o ângulo está no primeiro quadrante, quando eu projetar no eixo do cosseno, eu bato na parte positiva, e quando eu projetar no eixo do seno, eu bato na parte de cima, o seno também é positivo. O que não acontece nos outros quadrantes. Se eu pegar um outro ângulo aqui, por exemplo, este arco aqui, não sei nem quanto é, né? Mas se eu projetar ele no eixo do cosseno aqui, ó, eu vou bater na parte negativa, porque ó, o eixo x é positivo à direita e negativo à esquerda. O eixo do cosseno é positivo do lado direito e negativo do lado esquerdo. E se eu projetar lá no eixo y, ó, eu vou bater na parte de cima. Então, no segundo quadrante, o valor do seno é positivo e o valor do cosseno é negativo. Já no terceiro quadrante, podia pegar qualquer arco aqui, vai ser a mesma coisa. No terceiro quadrante, se eu for para o eixo do cosseno, olha lá o eixo do cosseno lá, batendo lá, ó, bate do lado esquerdo, bate na parte negativa. Então, cosseno é negativo. E se eu vier para o eixo do sem sono, para o eixo do seno, eu também bato na parte negativa. Então, eu vou ter cosseno negativo e seno negativo. Ou seja, tanto seno e cosseno são negativos. Já aqui no quarto quadrante, se eu for para o eixo do consono, eu bato na parte positiva. Se eu for para o eixo do sem sono, o eixo do seno, bato na parte negativa. Ah, então vamos representar assim. Primeiro o cosseno, depois o seno. E eu vou colocar os sinais aqui. No primeiro quadrante, todo mundo é positivo, tanto seno quanto cosseno. Basta você pensar em x e y. Vai bater na parte positiva. No segundo quadrante, o cosseno está do lado esquerdo e o seno está do lado de cima. Então, em cima, seno positivo. À esquerda, cosseno negativo. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, todo mundo é negativo. Você tem abaixo e à esquerda, do lado esquerdo e na parte de baixo, x e y negativo, seno e cosseno negativo. E no quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Ok? Vou encerrar o vídeo que está ficando longo, a gente faz outro.